alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Vamos aí dar continuidade às nossas aulas de ciências. Vamos continuar estudando sobre o corpo humano e hoje nós vamos aprender sobre um novo sistema. Vamos observar aí que nós vamos estudar a aula 170 de ciências e vamos falar sobre o sistema respiratório, tá? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele, quais são os órgãos que fazem parte do sistema respiratório, qual a importância dele para o nosso organismo, né? Então a gente vai observar aí na nossa próxima imagem que o sistema respiratório, ele é formado por vias respiratórias, por onde o ar passa e pelos pulmões, que é onde ocorrem as trocas gasosas. Então, nessa imagem ao lado, a gente observa aí todos os órgãos que compõem o sistema respiratório. A gente observa aí que esses órgãos eles estão em destaque e ele inicia ali na cavidade nasal. Então, o ar ele vai percorrer todo um caminho, iniciando lá pela cavidade nasal, ele vai passar ali pela narina, ele vai passar por algumas estruturas que são chamadas de faringe, que está relacionado também com o sistema digestório, como vocês puderam observar em outra aula. E aí ele vai continuar o seu percurso, vai passar pela laringe, pela traqueia e até chegar aos nossos pulmões. Quando eles chegam lá nos nossos pulmões, ele vai realizar a troca gasosa, que a gente vai observar com mais detalhes. No caso das trocas gasosas, são trocas de dois gases, o gás carbônico pelo gás oxigênio. Então, aqui a gente observa, no geral, todos os órgãos que compõem, iniciando ali na cavidade nasal, que é por onde o ar entra no nosso organismo, até o alvéolo pulmonar, que é a estrutura onde ocorrem essas trocas gasosas, tá bom? E aí a gente vai observar na nossa próxima imagem mais algumas informações. Então a gente observa aí que na inspiração o ar ele vai passar pela cavidade nasal e vai percorrer esse caminho, faringe, laringe, traqueia, brônquios, até chegar ali nos pulmões, onde tem os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Esse é o processo de inspiração, quando o ar entra no nosso organismo pela cavidade nasal. No processo de expiração, o caminho é inverso, porque o ar ele também sai, tá? Então, esse é o caminho que o ar vai percorrer. Na entrada e na saída será o inverso, tá? Ele vem dos alvéolos pulmonares, bronquíolos, brônquios, traqueia e vai sair pela cavidade nasal. Tá bom? Então, a gente pode observar aí, com mais detalhes, alguns órgãos que compõem, Então, quando nós inspiramos, o que acontece? A gente tem aqui o ar atmosférico. Existem vários tipos de gases, então a gente inspira, esse ar vai entrar aqui na nossa cavidade nasal e vai percorrer todo esse caminho que a gente observou na imagem anterior. E depois nós expiramos, ou seja, a gente vai expelir esse ar, que vai estar ali rico em gás carbônico, porque a gente precisa tirar esse tipo de gás do nosso organismo, porque ele em grande quantidade se torna tóxico, tá? Então, todo esse processo aí que a gente realiza, ele acontece através dos órgãos que fazem parte do sistema respiratório. E a gente vai mostrar um vídeo para vocês que vai falar sobre o engasgo, porque a gente tem uma estrutura, que é chamada de epiglote, que está lá na nossa faringe, que ela está relacionada com dois sistemas, que é o sistema respiratório e o sistema digestório. Quando nós engolimos, a epiglote, ela fecha o sistema respiratório e aí o caminho do alimento passa lá pelo esôfago, como vocês escutaram em outra aula. Só que se aconteceu um engasgo, significa ali que algo está tentando entrar no sistema respiratório, Então a gente tem a participação do professor Kim, que ele vai falar para a gente o que acontece no processo do engasgo e que maneira a gente pode agir nessas situações, tá? Então vamos observar aí o professor Kim e daqui a pouco a gente volta. Então, às vezes pode acontecer de nós nos engasgarmos com alguns objetos, como moedas, pedaços de brinquedos, objetos ou até mesmo com alimentos como carnes, frutas. E aí, o que a gente faz nessas ocasiões? Utilizamos nesses casos uma manobra chamada manobra de Heimlich. Vamos conhecer? Se você perceber que a vítima está engasgada, viria de costas para você e coloque sua perna flexionada entre as pernas da vítima, pois se ela perder a consciência, seu corpo estará apoiado.
Coloque uma das mãos na boca do estômago, enquanto a outra comprime a primeira, fazendo movimentos para dentro e para cima, até que a vítima elimine o corpo estranho. Então, pessoal, essa foi a manobra de Heinrich. Observar esses detalhes é muito importante porque assim você pode salvar vidas. Muito bem, né? O professor que ensinou aí pra gente essa manobra. Em caso de engasgo, vocês conseguiram observar de que maneira pode ajudar a pessoa, né? Então, a gente vai observar também como é que o ar ele entra nos pulmões. A gente vai observar que são necessários músculos que fazem parte aqui desse sistema, que auxiliam a entrada do ar, de acordo com a pressão que vai ficar dentro dos pulmões, tá? Então, olha só. A ação do diafragma, que é um músculo que vai separar ali a cavidade abdominal da torácica, e dos músculos intercostais, como o próprio nome já diz, né? Ele fica nessa região aqui das costas, perto das nossas costelas. Ele vai permitir a entrada e a saída do ar dos pulmões, né? Então, para a gente entender com mais detalhes como é que funciona a ação desses músculos, a gente tem aqui uma animação, né? Então, olha só. Aqui a gente observa como é que o ar vai entrar e como é que o músculo vai agir nessa situação. Olha só, a setinha representa aqui pra gente que o ar está entrando. No momento que o ar entra pela cavidade nasal, ele vai percorrer esse caminho, né? Como a gente observou, da traqueia, brônquio. Só que o que a gente tem que observar? Que quando o ar entra, aqui embaixo tem esse músculo que é chamado de diafragma. E ele vai separar aqui a cavidade abdominal da cavidade torácica. Além desse músculo do diafragma, quando ele contrai, nesse caso, tem também os músculos intercostais que estão nessa região. E ele vai subir, né? Quer ver? Vocês podem aí fazer esse processo. Vamos inspirar. Quando nós inspiramos, ó, esses músculos intercostais faz com que suba a caixa torácica e o diafragma ele vai contrair. E aí essa pressão na atmosfera, essa pressão ela vai fazer com que o ar consiga entrar nos nossos pulmões. E aí quando nós expiramos, né, acontece o processo inverso do músculo. Então a ação desse músculo quando ele contrai ou quando ele relaxa, faz com que a pressão que está presente dentro dos pulmões facilite a entrada ou a saída do ar, tá? Então existem aí músculos que são bem importantes no processo da respiração, que é o diafragma, esse que fica logo aqui embaixo, ó, que vai dividir a caixa torácica da cavidade abdominal, e os intercostais, que estão presentes aqui nas nossas costelas, que faz com que consiga subir e descer nessa região, fazendo com que a caixa torácica, né, ela consiga expandir e aí o ar entra pelos pulmões, tá bom? Então aqui a gente observa a ação desses músculos que são muito importantes no nosso sistema respiratório. E a gente vai observar a importância da respiração pulmonar. Olha só, ela vai garantir a hematose. O que é a hematose? É a troca gasosa que ocorre nos alvéolos pulmonares por um processo chamado de difusão. Né? Então, qual é o principal objetivo do sistema respiratório? É que a gente consiga levar oxigênio para as nossas células. As nossas células precisam desse oxigênio que são transportados pelo nosso sangue. Né? Então, para que a gente consiga o oxigênio, a gente precisa capturar. E a gente vai capturar por onde? Pelo atmosférico, através do sistema respiratório. Né? Então, a gente captura o oxigênio e devolve o gás carbônico. Porque depois que a nossa célula utiliza o oxigênio, ela elimina o gás carbônico e a gente precisa expelir. Né? Então, esse é o principal objetivo. E aí, para a gente explicar um pouquinho mais sobre esse processo, né, o caminho que ele percorre até chegar no alvéolo pulmonar, a gente trouxe um outro vídeo que ele vai mostrar para a gente com mais detalhes todo esse caminho e essa troca gasosa que é chamada de hematose. Vamos observar aí com atenção. Durante a inspiração, o diafragma e os músculos intercostais aumentam o volume do tórax. Este processo é acompanhado pela expansão passiva dos pulmões. Com o alargamento da cavidade torácica, o ar do ambiente é puxado para dentro dos pulmões. Durante a expiração, o ar é expelido dos pulmões devido à diminuição da cavidade torácica, que volta ao estado inicial. O ar entra no corpo através das cavidades nasais e bucal, e chega aos brônquios principais passando pela cavidade faríngea e pela traqueia.
Os brônquios principais transmitem ar para os pulmões e ali se ramificam em diversos brônquios e bronquíolos menores. Uma série de sucessivos ramos em forma de Y formam entre 20 e 23 ramificações. A troca gasosa entre o pulmão e as paredes dos bronquíolos ocorre a partir da 17ª ramificação em diante. Os bronquíolos terminais acabam em sacos alveolares. As paredes dos sacos alveolares são formadas por uma camada de epitélio simples e escamosa, através da qual tem lugar a troca de gases. O oxigênio é liberado no sangue e o dióxido de carbono é absorvido pelos sacos. Em outras palavras, o sangue na articulação pulmonar torna-se rico em oxigênio. O oxigênio é usado pelas células do nosso corpo durante o processo metabólico, no qual um resíduo é gerado, o dióxido de carbono, que precisa ser expelido. Muito bem, né? Então a gente viu novamente aí as estruturas que compõem o sistema e a gente viu a importância, né, dessa troca. Então o sistema respiratório ele está bem relacionado com o sistema circulatório, porque vocês puderam observar que existe ali uma grande quantidade, né, do sistema circulatório envolvido ali com os alvéolos pulmonares, porque é através dele que vai levar e trazer o gás oxigênio e o gás carbônico. E aí essa troca é realizada no sistema respiratório lá no alvéolo pulmonar, né? Então a gente vai observar aí uma imagem que vai falar para a gente novamente sobre esse detalhe. Olha só. Após o gás oxigênio ir para a corrente sanguínea, né, a gente lembrando aí que o gás oxigênio foi capturado no ar, né, através das cavidades nasais. E aí ele é transportado no interior das hemácias. As hemácias são os glóbulos vermelhos que estão presentes no nosso sangue. É ela que faz o transporte do oxigênio, tá bom? E passa para as células também pelo processo de difusão. Aqui a gente tem a estrutura do alvéolo pulmonar, né, que parece um caixinho ali de uva. E aí essas estruturas do alvéolo pulmonar que estão presentes lá nos nossos pulmões, a gente observa aqui a ligação com o sistema respiratório. A gente observa aqui esses capilares que estão interligados ao alvéolo pulmonar, porque o que ele precisa? Ele precisa realizar a troca do gás oxigênio pelo gás carbônico, né? Então a gente tem aqui o capilar, né? O capilar é aquele que vem ali do nosso corpo, rico em gás carbônico, porque as nossas células já realizaram o seu processo de metabolismo, e aí ele vai deixar esse gás carbônico aqui, no alvéolo pulmonar, e aí o gás carbônico vai sair, tá? Mostrando aqui a saída dele. E nesse processo, o gás oxigênio, ele vai entrar, tá? Então, quem vai capturar aqui o gás oxigênio, quando ele entra, são as hemácias que fazem parte do nosso sangue, tá? Então, as hemácias vão levar o oxigênio para as nossas células, tá bom? Então, aqui a gente observa esse processo de hematose, de troca gasosa entre os alvéolos e os capilares que fazem parte do sistema circulatório, tá? Então, o sistema respiratório e circulatório, eles estão bem relacionados, porque é através deles que ocorrem ali as trocas gasosas, tá? Vamos observar aí na nossa próxima imagem, né? Então, a gente observa ali que o processo de respiração celular é justamente o processo de produção de energia realizado no citoplasma das células e nas organelas chamadas de mitocôndrias, que vai utilizar o oxigênio inspirado, né? Então, professora, por que eu preciso de oxigênio? Porque todas as minhas células, elas necessitam produzir energia, produzir ATP. Aqui na próxima imagem, a gente observa esse esquema da respiração celular. Então, para que ocorra respiração celular, eu preciso de oxigênio, né? Porque o oxigênio eu vou capturar através do sistema respiratório. Eu preciso também da glicose, né? A glicose que eu consigo absorver através da minha alimentação. Com o oxigênio e com a glicose, eu consigo realizar a respiração celular. Só que a respiração acontece em algumas etapas. A primeira etapa, ela acontece no citoplasma das nossas células, com a quebra da glicose. Esse processo é chamado de glicólise, onde ela vai ali produzir ATP, ácido pirúvico, até chegar na próxima etapa, que acontece na mitocôndria, em duas regiões da mitocôndria.
A primeira é chamada ciclo de Krebs, tá? Então, nesse processo, observem que ela já vai começar a eliminar aqui, ó, gás carbônico nesse processo. E a última é a cadeia respiratória, que também vai acontecer lá dentro das mitocôndrias, tá? Então, nesse processo, o que ela utilizou? O oxigênio. E o que ela liberou? O gás carbônico, né? Então, a gente observa aí a presença desses gases para a produção de energia, para a produção de ATP, que as nossas células necessitam, tá bom? Então, a gente tem aí esse esquema simplificado para a gente observar por que a gente precisa desse oxigênio no nosso organismo e precisa eliminar esse gás carbônico que foi produzido. E aí vamos continuar, né? Depois de a gente conhecer um pouco sobre o sistema respiratório, vamos agora para a nossa dinâmica local interativa. Questão 1. O sistema respiratório possui como função principal permitir a entrada de oxigênio no nosso corpo e a saída de gás carbônico. A respeito desse sistema, escreva o nome das estruturas indicadas pelos números 1, 2 e 3 na figura a seguir. Questão 2. No sistema respiratório, o ar entra pelas narinas e percorre um caminho até chegar nos alvéolos pulmonares. O que acontece com o gás oxigênio quando chega aos alvéolos?
bem? Estamos de volta aí para a nossa interatividade, né? Lembrando que esse momento é bem importante, a presença de vocês, a participação pelo chat, para a gente observar o que vocês conseguiram responder nessas questões sobre o sistema respiratório, né? Então a gente deixou aí para vocês duas questões bem simples, que mostra aí para a gente, né, que faz a gente relembrar alguns conceitos que foram trabalhados agora há pouco. Então, a questão 1, ela pede que a gente identifique ali algumas estruturas desse sistema. O sistema respiratório possui como função principal permitir ali a entrada do oxigênio do nosso corpo e a saída de gás carbônico, né? Essa é a função principal do sistema. E a respeito dele, a gente pediu que vocês escrevessem o nome das estruturas indicadas aqui, ó, pelo número 1, 2 e 3, né? Opa! 2 e aqui o 3. E aqui a gente observa o quê? Órgãos do sistema respiratório, né? A gente já sabe que o ar vai entrar ali pela cavidade nasal e ele vai percorrer um caminho, né, até chegar nos alvéolos pulmonares com as trocas gasosas. Esse caminho, né, a gente observa aqui algumas estruturas. Essa primeira é a traqueia, onde ela apresenta aqui, ó, alguns anéis cartilaginosos. Na traqueia existem também a presença de muco, onde ela ajuda ali a umidificar o ar até chegar nos pulmões. Depois ela continua aqui no número 2, onde o ar vai chegar nos brônquios, tá? Então, o primeiro é a traqueia, com esses anéis cartilaginosos, né, que auxiliam ali na umidificação. Opa, falhou aqui. Traqueia. Depois ela chega aqui nos brônquios. Observem que os brônquios, eles começam a se ramificar, né? Então os brônquios, né, fazem parte ali dos pulmões e a gente observa que ele vai se ramificando depois, né? Como se fosse aqui, ó, a raiz de uma planta, tá? Mas essa estrutura é chamada de brônquio. E lá no finalzinho, né, dessa estrutura, a gente tem aqui os alvéolos, que parece um cachinho de uva, que é justamente onde ocorre a hematose, que é a troca gasosa, onde tem ali a relação do sistema respiratório com o sistema circulatório, tá bom? E a gente vai observar o nosso gabarito, que vai mostrar para a gente justamente essas estruturas, né? Então, a número 1, a gente observa aí que é a traqueia, 2 são os brônquios e 3 são os alvéolos pulmonares. Tá? Parabéns aos nossos alunos que conseguiram encontrar e identificar esses órgãos do sistema. E quanto ao nosso comentário, olha só. A traqueia, ela é um tubo formado por cartilagens em formato de C, né? Como a gente pode observar, aquela estrutura mais em branco, né, que fazem parte ali da traqueia. Os brônquios são ramificações da traqueia, que penetram cada um em um pulmão. E os alvéolos pulmonares são o local onde ocorrem as trocas gasosas, né? Onde a gente observou que é o local onde o oxigênio, né, vai ocorrer a troca entre o oxigênio e o gás carbônico, tá bom? Então, essas 3 estruturas que a gente observou com mais detalhes na imagem. A traqueia, os brônquios e os alvéolos pulmonares. Quanto à segunda questão, no sistema respiratório, o ar entra pelas narinas, percorre um caminho até chegar nos alvéolos pulmonares. O que acontece com o gás oxigênio quando chega aos alvéolos? Né? Então, a gente observou que o principal objetivo do sistema respiratório é levar o gás oxigênio para o nosso organismo, porque a gente precisa realizar o processo de respiração celular. As nossas células precisam de energia, precisam de ATP, e para isso ela precisa do oxigênio, e eu vou capturar o oxigênio com meu sistema respiratório, né? Então, essa troca do gás oxigênio pelo gás carbônico acontece lá no alvéolo pulmonar, um processo que a gente chama de hematose, que são essas trocas gasosas, né? Então, vamos observar aí a nossa resposta da segunda questão. O oxigênio, ele vai se ligar aos glóbulos vermelhos do sangue, depois que estes liberam o gás carbônico para os alvéolos. Assim, o oxigênio é levado para todas as células do corpo humano, né? Então, os glóbulos vermelhos são as hemácias, como a gente observou lá na nossa aula. Ela vai capturar ali o gás oxigênio e levar para todas as nossas células.
E também é o sangue que faz o transporte do gás carbônico, né? O transporte inverso, ele vai trazer o gás carbônico que vai ser eliminado pelo sistema respiratório. Tá? Então vamos observar aí o nosso comentário. Nos alvéolos ocorrem ali as trocas gasosas, um processo que é denominado aqui, ó, de hematose. O oxigênio presente no ar, que chega até os alvéolos, dissolvem-se na camada que reveste essa estrutura e difundem-se pelo epitélio para os capilares, localizados em torno dos alvéolos. No sentido oposto, ocorre a difusão de gás carbônico, né? Então aqui a gente confirma a relação ali que existe entre o sistema circulatório e respiratório, né? Eles trabalham em conjunto para realizar o transporte desses gases por todo o nosso organismo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham compreendido o nosso assunto do sistema respiratório. Espero que vocês tenham compreendido a importância dele, né, para o nosso organismo também, tá bom? Então até uma próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.